E aí, galera? Tudo em ordem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, olha, tira o sono de muita gente. Como é que pode aquele cara dormir feito um anjo depois de brincar com o seu coração? Já parou para pensar nisso? Ele parece intocável, flutuando por aí, enquanto você se afoga num mar de lágrimas. O papo de hoje vai mudar para sempre a lente pela qual você enxerga os homens que correm de um compromisso sério. Fica comigo que hoje a gente vai desvendar esse mistério. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos que vão te ajudar a enxergar as relações de um jeito totalmente novo. É a tal da sombra masculina, aquela parte que todo homem tenta esconder às 7 chaves, mas que no fim das contas dita cada decisão que ele toma no amor. Você sabia que uma fatia gigantesca das mulheres, tipo uns 83%, veja bem, acaba jogando anos e anos fora tentando laçar esses homens com táticas que só fazem a armadura deles ficar mais parruda? O que elas não pescam é que existe um atalho, um caminho direto para o coração desses caras. Um trilho que pouquíssimas mulheres mesmo já pisaram. Você está prestes a pôr o olho nas 6 chagas profundas que todo mulherengo carrega no peito. São 6 pontos fraquinhos que, quando a gente toca do jeitinho certo, tem o poder de virar a mesa e transformar o comportamento deles de cima a baixo. E não estamos falando de manipulação barata não, viu? Isso aqui é alquimia das relações, algo que mexe lá no fundo da alma, baseado em tudo que Jung já falava e na ciência mais recente do cérebro. A maioria da mulherada jamais vai ter acesso a esse tipo de sacada. Elas vão continuar presas num looping de sofrimento, tentando entender o que se passa na cachola de um cara que simplesmente não consegue fincar raízes. O que eu desenterrei, mergulhando a fundo nos padrões de Jung e na mente masculina, me deixou de queixo caído. Existe um roteiro invisível na forma como os mulherengos agem, um código que, assim que a gente decifra, entrega na nossa mão o manual de como furar aquela couraça. Já sentiu aquela agonia de ver ele escorregar por entre os dedos como areia fina? Aquela dor aguda de saber que ele está com outras, mas que quem sabe pensa em você? Aquela sensação cortante de não ser o bastante? Pois é. O que você não sabe é que essa dor que você sente é só um espelho, um reflexo nítido da ferida que ele mesmo carrega. E quando você aprende a tocar essa ferida com gentileza, meu bem, tudo, mas tudo mesmo, muda de figura. Estudos quentinhos da neurociência mostraram que o cérebro dos homens tem uns circuitos bem específicos ligados à fidelidade e ao comprometimento. Uns circuitos que, pasme, podem ser acordados quando a gente manda os sinais certos, no momento certo. Em pouquinhos minutos, você vai receber o mapa da mina para navegar na mente masculina. Você vai aprender a conversar direto com o inconsciente dele, tecendo uns laços tão fundos que ele nem vai sacar o que está rolando. Esse conhecimento é pesado demais para ser jogado por aí. É por isso que umas instituições grandonas tentam abafá-lo. É por isso que você nunca ouviu um pio sobre isso antes. Então, se prepara. O que vem agora vai dar uma reviravolta na sua vida amorosa. Você nunca mais vai olhar para os homens do mesmo jeito depois de desvendar essas 6 verdades escondidas. Este é o seu momento de acender o seu poder feminino ancestral, aquela força que sempre morou em você, quietinha, só esperando a hora de brilhar. A verdade que ninguém teve coragem de te contar está prestes a se desenrolar. Antes que a gente avance, quero que você faça uma coisa importantíssima. Escreva nos comentários a palavra despertar. Não é só digitar, não. É um ritual, uma senha para essa jornada. Quando você solta essa palavra, tá mandando para o universo que tá pronta para pegar esse conhecimento sagrado. Tá ligando as antenas do seu cérebro para que essa informação penetre lá no fundo, em cada célula sua. Corre lá, escreve despertar e continua prestando atenção. O que vem a seguir é tão poderoso que eu precisei de anos para absorver por completo. Sua vida amorosa nunca mais vai ser a mesma depois dessa bomba. Já se
Pegou pensando como é que certas mulheres parecem ter um ímã para homem, até para aqueles que eram considerados casos perdidos. Vou te contar uma história. Uma daquelas que virou minha cabeça de ponta cabeça. A Sofia, uma moça de 40 e poucos anos, estava lá, recém-divorciada, quando me procurou. Ela tinha caído de amores por um rapaz 10 anos mais novo, conhecido, na cidade por não botar coleira em ninguém. E o resultado? Ela estava aos pedaços, sentindo-se jogada fora depois que ele, do nada, evaporou após uns meses juntos. O que a Sofia nem imaginava é que ela estava repetindo umas danças ancestrais, uns roteiros de relacionamento que Carl Jung já tinha desenhado, os tais arquétipos sombra nas relações entre homem e mulher. Jung, com sua mente de gênio, descobriu que lá no fundo de todo homem mora uma figura feminina invisível, a que ele chamava de ânima. E essa figura, meu bem, é quem dita as regras de como ele vai se portar com as mulheres de carne e osso na vida dele. O mulherengo, em particular, tem essa ânima toda picotada, sabe? Uma ferida antiga que o impede de ver uma mulher como um ser completo. Para ele, cada mulher é só um pedacinho desse universo feminino. É por isso que ele precisa de um monte. Nenhuma sozinha consegue encher o vazio, porque ele está caçando lá fora o que só se encontra dentro. Quando a Sofia de repente ligou os pontos, a coisa desandou de um jeito extraordinário. Ela parou de correr atrás do sujeito, parou de tentar provar seu valor. Em vez disso, começou a mexer com o que eu chamo de espelhamento da ânima. Em meras 3 semanas, algo inacreditável aconteceu. Ele voltou. Mas não foi só voltar, não. Ele voltou transformado, com o coração meio aberto, questionando tudo, o que sempre fez pela primeira vez na vida. O que a Sofia fez? Ela tocou, certeira, nas 6 chagas que todo mulherengo arrasta. 6 pontos sensíveis que, quando a gente ativa do jeito certo, tem o poder de implodir toda a muralha defensiva que o homem constrói. Você tá sacando o que tá rolando aqui? Não é truque de salão ou joguinho de sedução. Isso é alquimia da mente. É entender o manual da cabeça masculina para gerar uma mudança para valer. A neurociência de hoje já bateu o martelo e confirmou o que Jung sentiu no ar décadas atrás. O cérebro dos homens cria umas redes neurais bem específicas na infância, que definem como eles vão se apegar e se relacionar. E essas redes, pasme, podem ser reescritas, podem virar outra coisa. Mas só quando os estímulos certos são dados, na sequência exata. É tipo um código secreto, um manual que, assim que decifrado, abre a porta até para o coração mais trancado. Pesquisas fresquinhas sobre como o cérebro se molda mostram que até homens com aqueles hábitos arraigados de fugir de compromisso podem mudar. Isso acontece quando eles topam com umas experiências emocionais que corrigem a rota. E o que faz uma experiência ser corretiva? É quando a gente se encontra com uma mulher que foge do script, que não repete o que ele espera. Uma mulher que entende as feridas deles e sabe como tocar nelas, sem fazer ele se fechar ainda mais, tipo um ouriço. Já reparou como um mulherengo parece ter um radar embutido para mulheres inseguras? Como ele saca rapidinho quem está desesperada por um amor? Isso não é acaso, não. É um escudo que o ego ferido dele levanta. Ele busca parceiras que confirmem a visão toda torta que ele tem do universo feminino. Quando você vira essa mesa, tudo se transforma. A Sofia aprendeu a se colocar, não como alguém caçando aprovação, mas como um espelho da alma dele. Ela aprendeu a mostrar para ele, de volta, as próprias feridas, de um jeito que ele pudesse, finalmente, pôr os olhos nelas. E isso nos leva para o miolo da questão. As 6 feridas que todo mulherengo carrega. Essas chagas foram abertas enquanto ele estava crescendo. Algumas lá na mais tenra infância, outras na adolescência. Todas bem escondidinhas, enterradas no inconsciente dele. Ele nem faz ideia que elas estão lá, mas elas, essas feridas, guiam cada passo dele nos romances. A primeira ferida é o que Jung chamava de complexo materno negativo. Um rolo, um nó na relação com a mãe que plantou uma semente de desconfiança, profunda no feminino. A segunda é o medo da aniquilação do ego.
o pavor invisível de ser engolido, de ser absorvido por uma relação, de perder quem ele é. A terceira ferida é a fragmentação da ânima, a incapacidade de juntar os pedaços contraditórios do feminino numa imagem que faça sentido para ele. É como ter um quebra-cabeça com as peças todas soltas. A quarta chaga é o que os seguidores de Jung chamam de infração iniciática, a ausência de um rito de passagem, de um ritual que o tirasse da infância e o jogasse na masculinidade madura de verdade. A quinta é a sombra não integrada, aqueles pedaços de si mesmo que ele rejeitou, que jogou para debaixo do tapete e que agora ele projeta nas mulheres com quem se envolve. E a sexta, talvez a mais funda de todas, é o terror do feminino luminoso, aquele lado do feminino que transcende o corpo, que é espiritual e que ameaça sua visão de mundo toda materialista e controladora. Cada uma dessas feridas é um portal, uma porta que se abre para uma transformação de raiz. Quando a Sofia aprendeu a enxergar esses padrões e a trabalhar a favor deles e não contra eles, a mudança foi certeira. E agora você está pronta para aprender a fazer exatamente isso. Está preparada para esse conhecimento? Para ver além do que os olhos mostram e tocar lá no miolo, no ponto mais vulnerável da alma masculina? Se sim, se segura. O que vem a seguir é o mapa completinho, o manual tintim por tintim, para navegar nessas águas profundas e fazer um mulherengo virar um homem que consegue, sim, se comprometer de verdade. A primeira coisa que faz um mulherengo tremer na base é quando você o confronta sem dizer uma palavra com a própria irrelevância dele. Todo homem que pula de galho em galho tá, no fundo, caçando uma confirmação sem fim do seu próprio valor. Ele precisa daquele carimbo que vem de conquistar, de ser o mais cobiçado, de ser perseguido. Quando você tira essa validação dele, e não é por joguinho, tá? Mas porque você realmente se deu conta do seu próprio valor, você toca na ferida mais velha que ele tem. A neurociência mostra que o cérebro masculino solta uma enxurrada de dopamina na hora da conquista. É viciante, pode crer. Mas quando essa dopamina seca, quando a caçada não dá mais aquele pique de prazer, ele é forçado a encarar o vazio que estava tentando tampar. É aqui, nesse exato ponto, que a mudança começa a brotar. Você não precisa nem abrir a boca, o seu jeito de ser diz tudo. Quando você existe na sua plenitude, sem precisar que ninguém de fora te diga que você é boa, você vira um mistério. Para ele, algo que a cabeça dele não consegue encaixar em nenhuma gaveta. O segundo ponto fraco é espelhar a inconsistência emocional dele. O mulherengo vive num estado de alma toda fragmentada. Ele põe tudo em caixinhas separadas. Sexo de um lado, intimidade de outro, desejo numa prateleira, conexão na outra. Quando você reflete essa bagunça de volta para ele, e não é acusando, mas com uma clareza que acolhe, você cria um choque de reconhecimento que mexe lá no fundo. Tipo, percebo que você fala uma coisa agora, mas sente outra completamente diferente. Deve ser uma confusão viver assim, né? Essa observação simples, sem nenhum julgamento, entra direto no sistema límbico dele, que é o chefe das emoções. Ele se sente visto de um jeito que normalmente fica escondido, tipo um segredo que escapou. A terceira ferida é revelar o padrão dele sem botar o dedo na cara. Todo mulherengo segue um roteiro previsível nos relacionamentos. Ele mesmo nem percebe, mas para quem tem um olhar treinado, é claro como água. Quando você aponta esse padrão com delicadeza, sem atirar pedra, acontece um fenômeno psicológico poderoso que Jung chamava de confronto com a sombra. Notei que você se aproxima muito quando sente que estou distante, mas recua quando me mostro disponível. É interessante como isso acontece, repetidamente. Esse espelhamento que não julga cria um desconforto gigante na cabeça dele. Do nada, ele não consegue mais agir no modo automático. Os escudos dele ficam expostos à luz da consciência, tipo um holofote que acende no escuro. A quarta coisa que bagunça um mulherengo de um jeito profundo é oferecer conexão, sem exigir nada em troca.
O que ele espera, baseado nas histórias que já viveu, é que uma hora ou outra você vai pedir exclusividade, um compromisso, umas garantias. Quando você dá a ele sua presença inteira e uma conexão que é para valer, sem amarrar isso a exigências futuras, você desliga o sistema de defesa dele por completo. É como dar água para quem está no deserto sem pedir nada. O cérebro dele não sabe o que fazer com tanta generosidade sem motivo aparente. Isso liga o que os neurocientistas chamam de circuito de apego seguro, um padrão neural que muitos mulherengos nem sentem desde a primeira infância, se é que algum dia sentiram. Quinta vulnerabilidade é honrar o medo dele sem alimentá-lo. Por trás daquela pose de durão, todo mulherengo esconde um pavor enorme de não ser suficiente para uma mulher, de ser inadequado. Quando você reconhece esse medo, sem julgar, e o mais importante, sem tentar acalmar a fera o tempo todo, você cria um espaço sagrado para ele encontrar a própria coragem. Entendo que compromisso pode soar assustador. Não tô pedindo para você virar outra pessoa. Só tô te mostrando o que vejo em você. Um homem com muito mais profundidade do que talvez você mesmo perceba. Esse reconhecimento que acolhe o medo masculino é uma virada de jogo. Em vez de fazê-lo se sentir fraco por ter medo, você normaliza esse medo, mostrando que ele faz parte da jornada de qualquer ser humano. E a sexta coisa, a mais potente de todas, mostrar a ele o preço escondido da liberdade dele. O mulherengo bate no peito e se orgulha da sua liberdade, da sua independência, da sua recusa em ser domado. O que ele não saca é o preço altíssimo que ele paga por essa falsa liberdade. A solidão lá no fundo, a repetição de histórias vazias, a incapacidade de crescer através de um relacionamento que dure. Quando você ilumina esse custo, não com críticas, mas com uma tristeza que acolhe pelo que ele está perdendo, você toca no anseio mais profundo da alma dele. Deve ser meio solitário, às vezes, ter tanta gente por perto, mas ninguém que conheça todas as suas partes, sabe? Ninguém com quem você possa simplesmente ser você. Essa observação fura as camadas de defesa e alcança o coração da humanidade dele. O desejo nato de ser conhecido de verdade por alguém. É aqui que a magia acontece. É aqui que a transformação começa a brotar. Esses 6 pontos fraquinhos, quando tocados com a intenção certa, não para manipular, mas para abrir caminho para a cura, têm o poder de começar uma revolução na mente masculina. Não é papo de truque ou técnica. É sobre ser real, sobre olhar além da máscara e conversar direto com a alma dele. Foi esse conhecimento que a Sofia usou para virar a chave na relação dela, transformando um mulherengo de carteirinha num parceiro presente e que se compromete. E o mais incrível, quando um homem passa por essa mudança, ela fica. É para valer. Porque não foi você quem o transformou. Foi ele quem finalmente achou a coragem de encarar as próprias feridas e juntar os pedaços soltos de si mesmo. A maleabilidade do cérebro masculino permite que novos jeitos de se conectar sejam criados, novos caminhos neurais que ligam intimidade à segurança, vulnerabilidade à força. Este é o presente mais valioso que você pode dar a um homem, o espaço para ele virar a melhor e mais inteira versão de si. E quando ele vive essa virada, através do que ele sente por você, o laço que se forma é indestrutível. Ele não fica com você por medo de perder. Ele fica por gratidão pelo que ele encontrou. Pela primeira vez, ele sente a liberdade de verdade. Não a liberdade de correr, mas a liberdade de ficar, de estar ali, inteiro, vibrando, conectado. Isso é a alquimia dos relacionamentos que Carl Jung já previa, que a ciência de hoje confirma e que agora está ao seu alcance. O que eu acabei de dividir com você não é só informação, é um portal para um jeito novo de se relacionar. Imagina como seria se você pudesse enxergar além da superfície, dos jeitos de agir de um homem e sacar exatamente o que está rolando nas profundezas dele. Imagina ter o poder de tocar a alma dele de um jeito que ninguém nunca conseguiu. Esse conhecimento muda tudo. Não só seus romances,
mas seu relacionamento com você mesma. Porque quando você entende as feridas dos homens, você também começa a perceber como, quem sabe, tem participado desse drama sem nem perceber. Como talvez você se moldou para caber nas fantasias picotadas dele. Como talvez você diminuiu o próprio brilho para não ameaçar o ego frágil dele. A transformação de verdade começa com você, com a sua coragem de habitar o seu poder feminino na sua plenitude, sem desculpas. O poder feminino que é autêntico não manda no masculino. Ele o convida a crescer. Cria um campo de atração onde o homem pode, finalmente, largar as armas e descobrir quem ele é, para lá de todas as defesas. Quando a Sofia começou a viver esses princípios, ela notou algo que me surpreendeu. Não só o jeito dele mudou, mas a própria forma como ela se enxergava se transformou lá no fundo. Ela não estava mais esperando validação dele, não estava medindo o próprio valor pelo quanto conseguia conquistá-lo ou mantê-lo. Ela estava ali, simplesmente, na sua verdade, oferecendo conexão sem aquela urgência desesperada pelo resultado. E foi justamente essa liberdade interna que abriu um espaço para que ele escolhesse o compromisso livremente, não como algo que ele era obrigado a fazer, mas como uma escolha que dava gosto, feita com a cabeça e o coração. Esse é o paradoxo mágico dos amores profundos. Só quando você está de boas com a ideia de perder alguém é que você cria o espaço para ele escolher ficar por motivos que são de verdade. A neurociência mostra que quando o medo sai da equação de um relacionamento, novas coisas podem nascer. O cérebro do homem, livre daquela ativação constante de lutar ou fugir que a insegurança feminina pode gerar, consegue relaxar e se abrir. É nesse estado que a ocitocina, o hormônio do abraço, da confiança, flui sem barreiras. É nesse estado que novos caminhos no cérebro, de apego seguro, podem se formar. O que eu tô te passando aqui é literalmente uma nova programação para as relações, lá no nível da biologia do cérebro. Mas tem um aviso importante. Esse conhecimento é uma força. E como toda força, ela vem com responsabilidade. As 6 feridas que eu te mostrei não são armas para manipular ou controlar, não. Elas são portais sagrados para a cura e para a transformação. Se você usar isso para laçar ou amarrar um homem, você só vai manter a mesma dança que não funciona, só que com uma roupa mais chique. A intenção, meu bem, é tudo. E a intenção que vale nasce de entender que um relacionamento de verdade não é uma batalha para vencer, mas um terreno sagrado onde 2 almas podem curar suas cicatrizes antigas e evoluir juntas. Jung chamava isso de conjúnctio, a união sagrada de opostos, o encontro que transforma o masculino e o feminino, não só como gêneros, mas como energias que se completam no universo. Quando você age com essa visão lá no alto, suas atitudes ganham um brilho especial. Elas carregam a frequência da verdade. E a verdade, como dizia um grande mestre, tem o poder de soltar as amarras, soltar o homem das correntes dos seus próprios jeitos de se sabotar, soltar você das feridas de rejeição e abandono que talvez você carregue de gerações. Este é um trabalho de soltar um ao outro, de elevar a consciência juntos. E agora, você tem o mapa, as chaves, para os 6 portais que, quando a gente passa por eles com sabedoria e compaixão, transformam um mulherengo num homem capaz de profundidade, de presença e de um compromisso que é de verdade. Você está pronta para usar essa sabedoria? Está pronta para vestir seu poder feminino de um jeito que convide o masculino a se expressar na sua versão mais elevada? Este é um chamado, um convite para você ser uma agente de mudança, não só na sua vida, mas na forma como homens e mulheres se relacionam no mundo. Cada vez que uma mulher diz não aos velhos joguinhos de correr atrás e de validação desesperada, ela abre uma fenda naquele roteiro disfuncional que manteve homens e mulheres presos no sofrimento por milhares de anos. Cada vez que você toca nas feridas masculinas com consciência e compaixão, em vez de manipular ou guardar rancor, você contribui para a cura do masculino ferido na nossa cultura.
Este é um trabalho sagrado, um trabalho que vai além do pessoal e toca o que é universal, arquetípico. E você, minha querida, foi convocada para esse trabalho. O fato de você estar aqui, recebendo essa revelação, não é acaso não. É um encontro marcado com a sua própria força, com o seu domínio nas relações. Você já tem tudo o que precisa aí dentro de você: a intuição, a sabedoria, a clareza. Esse conhecimento só veio para acordar o que já estava dormindo, esperando a hora certa de florescer. E essa hora é agora. Se essa conversa acendeu algo profundo em você, por favor, compartilha esse vídeo com outras mulheres que também precisam dessa sabedoria. Cada vez que você compartilha, está ajudando a curar a consciência das relações. E não perca o nosso próximo vídeo, que já está pipocando na sua tela. Dá um clique no card para assistir. Você é incrível.